Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Guia 2, eu sou o Marcos. E eu sou o Yuri. E o Natal tá chegando, a gente trouxe aquele vídeo que já é tradicional. Se você não viu do ano passado, clica aqui para ver onde a gente avaliou e fez um teste cego com 3 chocotones tradicionais. Nesse ano a gente trouxe 3 marcas diferentes de novo, mas o teste não precisa ser cego porque todos esses são trufados e cada um tem uma característica muito diferente que dá para saber qual é mesmo com vendo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, já deixa o seu like aí e comenta outras marcas de panetone ou chocotone pra gente trazer aqui no canal, que quem sabe dá uma parte 2. E hoje a gente vai avaliar o Visconti, que a gente também trouxe ano passado. Esse aqui é um panetone sabor trufa. O da Casa Suíça, que não veio no vídeo passado. No vídeo passado a gente avaliou um de fabricação própria de um supermercado aqui de Goiás, mas dessa vez a gente trouxe esse da Casa Suíça, que é trufado com sabor de chocolate amargo, na verdade chocolate meio amargo. E por último, o mais famoso de todos, o chocotone da Balduco. Esse aqui é trufado, mas o sabor é de avelã. Inclusive, no ano passado, o Balduco foi o pior, né? Foi o pior. Vamos ver se eles mudaram, porque aqui tá escrito que é nova receita, tá? Gente, tirou o chocotone aqui do Casa Suíça de dentro da caixa e ele é bem grandão, dá pra ver que ele é grande mesmo, afinal ele tem 500 gramas. Diferente do chocotone da Balduco, ele não tem aquela casquinha de chocolate por cima, ele é só o pão mesmo. Ele é muito cheiroso, mas não tem um cheiro assim de essência de chocotone muito forte, essência de panetone muito forte. Ele tem muito cheiro de casca de laranja, bem gostoso. E uma coisa que eu senti logo de início é que ele é muito macio, não sei se no vídeo dá pra ver, mas se a gente apertar ele afunda muito. Essa é uma característica de pão que tem fermentação natural, nesse caso aqui não criou aquela cascona dura, mas o miolo sempre fica bem macio assim, já é um ponto positivo. E é uma marca que a gente não conhece, né? Então a gente não estava esperando muita coisa. Nunca ouvi falar nessa marca, ela pode ser famosa em outros estados, mas aqui a gente nunca nem viu. O valor tá dentro dos outros, né? A gente vai mostrar pra vocês, mas de primeira impressão já foi bem positivo. I'm not exactly a Christmas cracker. Gente, abriu aqui o chocotone da Casa Suíça e ele é bem recheadão, dá pra ver que ele tem bastante recheio. É parecido com a caixa, né, que na verdade a caixa só promete 2 faixas de recheio. Aqui tem bastante. Não é tão recheadão quanto aqueles chocotones da Copenhagen, que a gente vê que praticamente não tem massa, que o recheio é muito duro assim no meio. Mas eu achei muito bom e ele parece ser muito macio, até por isso que ele é mais molinho, porque tem muito recheio, né. Assim, é uma surpresa pra gente, a gente não tava esperando tanto dessa marca, né? A gente ainda não comeu, mas pelo que a gente viu parece ser bem gostoso. E não dava também pra comparar com aqueles chocotones mais caseiros também, que é só recheio, quase não tem massa. O pessoal de confeitaria faz, né? Eles pegam um panetone, abrem, enche de recheio, coloca mais no topo e quase não tem massa. Mas eu achei muito bom, super positivo, gente, R$25,99. Até então tá valendo a pena. Pelo que a gente tá acostumado, na verdade, no mercado, é ser completamente diferente a embalagem, né? Então isso daí tá aprovado. I know I really push your buttons. Como vocês podem ver, tem 2 faixas de recheio em cada fatia. Na verdade, essa aqui foi a primeira que a gente tirou, mas eu não tava com essa expectativa. A massa dele é super macia, ele desfia como um pãozinho, como um brioche, assim, que tem bastante gordura na massa. E até então eu tô muito surpreso com esse panetone, ele tá prometendo muito, vamos ver se ele entrega no sabor. I'm a grump, you get the gist, yeah, I can't be bothered. Gostoso? Muito bom. Então vamos às considerações sobre o chocotone do Casa Suíça. A primeira delas é que a massa é muito boa. Gente, a gente ficou surpreso com a qualidade da massa desse chocotone. Ela não tem gosto de artificial, aquele sabor forte de essência. Ela tem um cheirinho aqui de casca de laranja, mas eu não senti tanto esse gosto. A massa é muito molhadinha. O panetone é muito macio, é gostoso. Só que o recheio não entrega o que eles prometem. Aqui ele diz que é um chocotone trufado, né, de chocolate meio amargo. A gente não achou o recheio com textura de trufa e nem com gosto meio amargo, mas ainda assim ele vale muito a pena por R$25,99. Considerando o valor dele, é um chocotone que assim, não vai desagradar e não vai ser dinheiro jogado fora. E principalmente assim, por ele ser um chocotone industrial, né, que a gente sabe que essas coisas precisam ficar bastante tempo aí na prateleira e não tem gosto artificial.
Nem parece que vai dar azia, né, gente? É, e não é seco, porque tem uns panetones que são secos assim, ó. Quando você desfia ele esfarela inteiro na mesa, esse aqui é super molhadinho. O que mais surpreendeu mesmo foi a massa, muito mais que o recheio e as gotas de chocolate. E também a falta de expectativa que a gente tava, né? É, porque tem isso também. Na verdade, a gente tava com expectativa baixa, né? Isso. A gente não tava com falta de expectativa. A expectativa tava lá no chão, por ser uma marca desconhecida. Mas surpreendeu. Se vocês conhecem Casa Suíça, comenta aí pra gente, conta o que vocês já comeram dessa marca, porque foi muito bom. Depois que a gente começou muito bem esse vídeo, o segundo vai ser o Visconti, ele tem 450 gramas. O valor dele foi R$ 22,99. E diferente do Casa Suíça, esse aqui é um chocotone recheado sabor trufa, mas aqui não fala se é meio amargo, se é ao leite, qual é o sabor dessa trufa. E ele tem 450 gramas, ou seja, 50 gramas a menos do que o da Casa Suíça. E ele é uma marca já bem famosa, né? Essa marca, pelo menos pra gente, ela é bem famosa. Ano passado, acho que ela ficou bem ranqueada. Eu não lembro se ela ficou em primeiro ou em segundo lugar, porque a gente gostou muito da fabricação própria. E a expectativa pra ela aqui já tá um pouquinho mais alta do que a da Casa Suíça, que a gente não conhecia. E aqui tá o chocotone da Visconti, diferente do primeiro da Casa Suíça, ele não é tão molinho a massa, ele também vem com menos recheio, mas o que mais chamou a nossa atenção foi a quantidade de gordura que fica acumulada aqui na base do chocotone. Ele tá tão grande que molhou o papel manteiga que protege ele aqui e até deixa a mão engordurada também. E ele também tá com a cara de ser mais seco, né? É, a massa dele tem um aspecto um pouquinho mais sequinho, e a quantidade de recheio realmente cumpre o que a caixa promete. Olha o jeito que veio a caixa dele fala que só tem um pouquinho de recheio mesmo, não é tão recheado quanto o Casa Suíça. E aqui olhando por dentro, eu não achei tão pouco assim não, acho que tá uma quantidade boa entre massa e recheio. O que você achou? É, a quantidade de recheio parece que tá legal e o chocolate parece que é mais denso também, né? É, e mais escuro, pelo menos assim, a cor dele é mais escura. Eu não sei se ele é amargo, se tem mais quantidade de cacau, porque na caixa nem fala se é chocolate ao leite, não sei nem se é chocolate, é sabor trufa, né? E aqui tá a fatia saiu bonita, com quantidade boa de recheio nos dois lados. Realmente o recheio aqui ele é bem mais grosso, parece até que tem um aspecto mais, sei lá, firme, mais talhado, não sei, se parece mais uma calda mais crocante que você faz com água e açúcar do que um recheio de ganache com creme de leite e chocolate, eu não sei. A massa tem o aspecto de ser um pouquinho mais sequinha do que o da Casa Suíça, mas ela não tá esfarelenta, não significa que o panetone não tá seco. E agora a gente tem que ver no sabor para ver se tá bom também. E as considerações sobre o chocotone da Visconti. A massa realmente é um pouco mais seca do que a Casa Suíça, mas ele não é seco. A massa a gente gostou, mas o recheio deu uma decepcionada. Ele tem gosto de aquelas coisas falsas de chocolate, não tem gosto de chocolate. A textura pra mim foi meio de dadinho, aquele dadinho que você deixa velho assim, duro. Aí ele dá uma endurecida. Eu não gostei muito do recheio, não, ele não tem muito sabor, não é muito gostoso o recheio. Agora a massa é boa. É, a massa ela é boa, apesar de ser bem mais seca do que a da Casa Suíça. E o recheio pra mim lembrou bastante recheio de bolacha. É, recheio de passatempo, né? É, não o gosto, mas assim, a textura, o jeito que ele é colocado aí. Se a gente for comparar, por exemplo, o Casa Suíça e esse aqui são dois chocotones de supermercado, que tem que ficar muito tempo, assim, precisa de conservante, aromatizante, blá, 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 blá. Mas esse aqui, ele aparenta ser muito mais artificial que o outro. Por R$ 22,99, eu acho que ainda vale a pena, porque ele é grandão, ele tem 50 gramas a menos. Se você gosta dessa marca, confia nela, eu acho que continua valendo a pena comprar, mas o recheio não foi tão bom assim, na nossa opinião. E uma coisa também, diferente da Casa Suíça, a Visconti tem outros sabores nessa linha de chocotone trufado. Tem uns que a massa é de chocolate, tem uns que a massa é de chocolate com recheio de baunilha e também tem de recheio de doce de leite. Então vale experimentar aí, se vocês querem esse vídeo, se a gente encontrar por aqui, comenta aí embaixo, a gente pode tentar trazer aqui no canal. E fala mal também da embalagem. É, vou falar uma coisa dessa embalagem, gente. A Casa Suíça que você abre aqui por cima é muito mais fácil do que abrir na lateral. É muito mais prático, tanto para pegar o chocotone, Pra como para guardar. É, realmente, essa embalagem aqui aberta na lateral é péssima. E o da Balduco segue na mesma linha dessa aqui. Por último, ele, o Chocotone Max da Balduco. Esse aqui é de recheio com chocolate e avelã. A Balduco colocou aqui na caixinha que eles estão com a nova receita, que contém aromatizantes e tudo mais. Esse aqui tem 500 gramas e o valor dele foi R$ 31,99, ou seja, o mais caro dos três que a gente comprou aqui.
Mas diferente dos outros, ele tem um topinho com chocolate. Mention the boy girl do their own thing. No lonely heart. So go on. Uau, família. E tá oleoso, gorduroso? Tá bem oleoso. Mas esse aqui já me deu uma impressão positiva, tipo da Casa Suíça, olha. A massa tá muito macia. E ele tá tão recheado que tem chocolate aqui pelo lado de fora inteiro. Olha aqui o tanto de chocolate. Tá prometendo. Tá prometendo muito, Balduco. Será que você vai se redimir do ano passado? Que foi horrível, gente. Ano passado a gente fez teste cego. Eu jurava que o Balduco ia ser o melhor, ele foi o pior. Instead of just making friends, you went on bending. As soon as I mentioned the boy girl do their own thing. Gente, esse panetone, ele tá muito molinho. Olha que ele tá afundando. Porque ele vem com bastante recheio. O Yuri não achou tão recheado assim, mas eu achei muito recheado. É, porque na caixa fala que é uma camadona grossa, né? E daí tá bem fino. É, mas vem 3 camadas de recheio. Eu acho que tem tanto recheio que ele tá perdendo a estrutura do pão. O pão não consegue segurar tanto peso de recheio. Diferente do chocotone da Balduco do ano passado, esse aqui não tem um cheiro tão forte de essência. Geralmente os panetones de chocotone da Balduco, eles são muito fortes na essência. E a massa dele parece um pouco mais gordurosa do que a dos outros, tá vendo? Ela tá bem douradinha e parece que tem gordura por cima, uma camada de gordura entre a massa, porque aqui eu parti ele no meio e dá pra ver a gordura nela. Então, isso é positivo, porque gordura em pão geralmente deixa ele bem molhadinho. Tá Mas também, prometendo. diferente do ano passado, não tá queimado, né? O nosso chocotone tava queimado. O chocotone tava queimado e bem seco, esse aqui tá bem molinho e com um aspecto assim de mais gordura. Ele tá prometendo muito mais que no ano passado. Eu tô com expectativa alta pra seguir, porque eu geralmente gosto dos chocotones da Balduco. Tiramos a fatia aqui da Balduco, gente, ele realmente perde a estrutura. Não sei se é pela quantidade de recheio, porque tem esse topo aqui de chocolate que também pesa. Ele tá muito molinho, a massa não tá seca como a do ano passado, olha, ela tá bem molhadinha. E a quantidade de recheio é mais ou menos o que mostra na caixa, é só uma faixa mesmo de chocolate. Nos outros a gente conseguia ver uma do lado de cá e outra do lado de cá, mas aqui é só no lado de cá mesmo. Olha, comeu toda a parte de cima. Eu vou comer o quê? E vamos lá para as considerações sobre o chocotone da Balduco. Gente, nem compara com o do ano passado. Isso aqui tá muito, mas muito melhor mesmo. A massa tá molhadinha. Por fora aqui, o cheiro dele é puro chocolate. Ele não tem cheiro muito de essência de panetone, mas o gosto dele tem aquele sabor bem tradicional de chocotone da Balduco, com a essência bem forte. Na verdade, ele tem esse gosto quando você come sem o chocolate, que acaba que o chocolate rouba bastante o sabor. E o avelã, assim, é muito sutil, quase que não dá pra perceber. Só quando você come também o recheio puro. Nossa, eu nem comi no recheio puro, senti o gosto de avelã. Esse que a gente comprou, o recheio é sabor chocolate com avelã, mas só senti gosto de chocolate. Mas o que eu mais gostei aqui também foi a massa. Uma coisa que pode ser uma opinião impopular pra todo mundo assim, mas eu acho que foi acertado, é que ele tem menos recheio quando você tira a fatia, mas é bom ele ter menos recheio, porque se ele tivesse a quantidade de recheio dos outros dois, com essa parte de cima de chocolate, ia ficar super enjoativo, eu achei melhor assim. Com dor no coração, mas agora eu vou falar bem a verdade, todos os 3 foram muito bons dessa vez, a gente não se arrependeu como no ano passado, em que nem todos estavam tão bons assim, só a fabricação própria estava melhorzinho. De toda forma, eu acho que no meu ranking eu vou colocar o Visconti o mais barato, R$ 22,99 em último lugar. Primeiro, mas ele não é tão barato se a gente considerar que ele é o menor também, né? Porque mas se é ele só fosse 50 gramas. Mas se fosse 500 gramas, eu acho que ele ficaria o mesmo preço do Casa Suíça. Ele é R$ 22,99, né? Então assim, ele é o mais barato, mas é o menor, mas eu vou colocar ele em último lugar primeiro, porque a massa dele estava mais seca do que todos os outros dois, e o recheio dele estava com mais gosto artificial, mais até do que o da Balduco. Então ele vai ficar em último lugar para mim. Para você também? E Concorda? ele também tava muito oleoso por fora, fez uma bagunça aqui nos bastidores. Ele tava muito oleoso por fora. Esse aqui também fez bastante bagunça, o da Balduco, mas era por chocolate, não era por gordura. Então esse aqui tá em último lugar para nós dois, né? Isso. Em segundo lugar, eu vou colocar o chocotone da Balduco, que se redimiu muito, gente. Esse chocotone tá muito gostoso mesmo. Mas por ele ser mais caro e o da Casa Suíça ser bem mais gostoso que ele, eu vou colocar ele em segundo lugar. Esse aqui é R$ 31,99. Lembrando que esses preços é aqui em Goiânia, né? E a gente comprou no Pão de Açúcar. Por último, em primeiro lugar, o chocotone da Casa Suíça, que a gente não tinha nenhuma expectativa para ele, gente. Esse aqui é muito gostoso. Experimentem e contem pra gente o que vocês acharam, porque esse aqui é molhadinho, bem recheado. O recheio é mais gostoso que os dois, a gente achou ele um pouco artificial. Mas quando a gente comeu dos outros dois, ele tava o menos artificial de todos.
E ele não prometia muita coisa, ele não prometia ser de avelã, não prometia ser grande, não prometia ter cobertura por cima, então ele é um panetone mais simples, mas a massa é muito boa, o recheio não é perfeito, mas é gostoso, então ele fica em primeiro lugar. E também fica no meio ali entre os preços, porque ele é R$ 25,99 contra R$ 31,99 desse e R$ 22,99 desse aqui, que é o mais baratinho, mas também é menor. Eu realmente concordei, o caso Suíça também. Eu acho que a embalagem dele em relação à abertura é melhor, mas se a gente for comparar a questão de arte e da marca, é mais feio. Então eu acho que por isso que a gente subestimou ele, e como a gente também não conhecia, a gente achou que ele seria bem ruinzinho, né? Mas é muito gostoso e realmente a marca dele, assim, ela, perto das outras, né, essa aqui chama muito mais atenção na gôndola do que essa. Uma última dica para vocês, se esse panetone aqui, gente, depois de 1, 2 dias ele vai ficar um pouco mais sequinho, você põe uma manteiga na frigideira e torra ele, fica maravilhoso. Eu fiz isso com os panetones do ano passado, eu acho que eu vou fazer com todos esses. E esse chocolate vai grudar todo na frigideira, mas vai ficar uma delícia, eu vou comer tudo, eu sou viciado em panetone. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. A gente aqui trouxe 3 marcas assim mais acessíveis e que todo mundo pode encontrar no supermercado, é mais perto da sua casa. Independente de cidade, estado, né? Geralmente assim, eu acho que as 3 você vai encontrar. O Casa Suíça era menos conhecido aqui em Goiânia, mas a gente achou bem fácil, tinha outros supermercados também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente gastou o nosso dinheiro para você não jogar o seu dinheiro fora. E acabou que os 3 foram muito bons. Então, se você quiser comprar algum para testar e contar pra gente o que você achou, ou falar que sua experiência foi diferente, pode falar. A Balduco, uma coisa que eu esqueci de falar, eles também têm vários sabores. Tem trufas, gotas de chocolate, chocolate branco e muito mais. Então, se vocês quiserem algum outro vídeo de panetone, pode mandar pra gente, que ainda tá no comecinho, assim, final de novembro, começo de dezembro, ainda tem muito conteúdo pra gente fazer aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, compartilhar para todos os seus amigos e ajudar a gente a aquecer aqui no YouTube. A gente está trazendo muito conteúdo legal e ano que vem vai ter muita coisa nova aqui. Ative o sininho. Ativa o sininho, você clica aí para ativar o sininho. Toda vez que a gente postar vídeo, vocês vão receber notificação. Tchau, até mais.